Muito bom. Vamos aguardar um pouquinho, as pessoas chegando. Estou aqui. Nós vamos aguardar um pouquinho os consultores. Daqui a pouco a gente já vai estar convidando os consultores para entrarem, para a gente poder começar a nossa live hoje. Todos trabalhando em casa, está todo mundo em home office, em isolamento, mas tudo vai resolver rapidamente. Falando um pouco sobre o nosso trabalho, meu nome é Áurea Grigoletti, eu faço parte da E1 Conceito, sou sócia da E1 Conceito Fortalecimento Empresarial, que é uma consultoria de gestão de pessoas, que em meio a essa turbulência toda, já está completando 11 anos, né? E tem apoiado as empresas no fortalecimento de pessoas que são aquelas que fazem as coisas acontecerem. A gente iniciou os nossos trabalhos já há 11 anos, e o ano passado a gente comemorou os 10 anos, agora estamos aí numa fase diferente esse ano, né? Nós vamos aguardar, estamos aguardando um pouquinho a chegada aí. Daqui a pouco a gente começa aí os trabalhos com os dois consultores. Nós estamos aguardando aí alguns segundinhos, mas aí a gente já vai começar os trabalhos, tá? Aí um conceito, gente, é uma consultoria voltada à gestão de pessoas. A gente desenvolve muitos trabalhos focado mesmo no fortalecimento das organizações através do fortalecimento das pessoas, né? A nossa decisão na época que nós montamos o nosso plano de negócios para poder estabelecer qual seria a nossa missão, nossa visão, os valores nossos, a gente pensou muito nisso, né? O que a gente queria fazer, que era preparar as pessoas, fortalecer as pessoas para que elas, né, através delas, as empresas pudessem estar melhor preparadas. Algumas delas até estão, a gente tem trabalhado essa época, né, da pandemia aí, que pegou todo mundo aí meio que de calças curtas. A gente percebe algumas das empresas onde a gente já tinha iniciado alguns trabalhos, ou já tinha feito muitos trabalhos lá dentro, algumas delas já bem preparadas, né? Então, a gente já está há alguns anos aí ajudando as empresas. É o nosso trabalho, nosso foco é esse: preparar as empresas, para preparar as pessoas para que elas possam contribuir com o fortalecimento das suas organizações, né? Olha, são agora 6 horas e 2 minutos, eu estou só dando um tempinho para a gente poder já iniciar com os nossos trabalhos aqui.
Pessoal, nós vamos começar, tá? Sejam todos bem-vindos. Aos poucos as pessoas vão entrando, né? Meu nome é Áurea Grigoletti. Eu faço parte do time da E1, eu sou sócia da E1 Conceito Fortalecimento Empresarial, que é uma consultoria de gestão de pessoas, que em meio a essa turbulência toda está completando 11 anos. E tem apoiado empresas no fortalecimento das pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? E o tema da nossa live, pensando em tudo que está acontecendo, pensando nesse momento completamente novo, né, que a gente está vivendo, nós demos esse nome. O tema foi a gestão humana nos novos tempos. E nós temos uma pergunta para o profissional de recursos humanos, ou melhor, para o profissional de gestão humana. É possível continuar sendo como vocês eram antes? É possível a gente continuar sendo, depois de tudo que a gente está vivendo agora de novidade, tudo que foi assim tão inesperado, é possível a gente continuar sendo como éramos no passado, como éramos ontem, né? Todos sabemos que nesses tempos fluidos, assim, de mudanças rápidas, a gente não tem resposta pronta. E nos cabe uma boa reflexão, uma grande reflexão sobre tudo isso, né? Ninguém tem, nem nós, nem as outras pessoas, o mundo inteiro está vivendo essa mudança, né? Tão radical. Nessa live, a gente está contando aqui com a participação de 2 consultores, e eles vão contribuir bastante com as experiências deles, mas também com o que eles aprenderam nesse momento, tendo em vista que foi algo inesperado para todo mundo, inclusive para nós. Todos nós estamos aprendendo alguma coisa nova. São eles a Marília Neves da Rocha e o Marcos Antônio Silvestre. E nós vamos iniciar com... os 2 estão aí, chegando, Marcos, Marília. E nós vamos iniciar com a Marília. Eu vou pedir a Marília para que ela se apresente e responda uma pergunta. Tendo em vista que caminhamos para o fim do isolamento social, de uma forma programada, algumas cidades, alguns estados já começaram a retornar, né, a fazer o fim programado. Algumas áreas estão voltando, comércio, algumas coisas. Como é que você acha, Marília, que nós podemos agir a partir de agora com esse retorno? Boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marília, eu sou psicóloga, trabalho desde sempre na área de recursos humanos em empresas e desde 2003 eu atuo em consultoria e há 11 anos na E1 Conceito, né? E essa, o que a Áurea já apresentou para vocês, né? Vamos lá. Primeiro tivemos esse grande susto, todo mundo teve que ir para o escritório, sair do escritório e ir para casa, todo mundo junto, de uma hora para outra, um desespero total, muita insegurança, todos muito inseguros, ninguém sabia o que realmente ia acontecer. E o RH teve um papel, nesse primeiro momento, muito desafiador, que eram todas aquelas questões legais, né? Como é que faz redução de jornada, como é que faz o afastamento, como é que documenta tudo isso. E o RH foi bombardeado, as empresas queriam saber quais as soluções para esse primeiro momento. Muitas empresas já fizeram desligamentos nesse primeiro momento, nunca tinham convivido com essa questão de home office. Então, foi uma sobrecarga muito grande para a área de recursos humanos, e foi tudo muito complicado. E agora a grande questão é, será que temos todos que voltar para o ambiente do escritório? Qual foi o aprendizado, né, que a gente teve durante esse tempo todo, né? Conversando com alguns gestores, né, algumas pessoas falam assim, nossa, minha equipe está muito mais produtiva, está muito mais tranquilo. O que aconteceu? As respostas vêm rápido, a gente está comunicando melhor. Lógico, muitas pessoas têm ainda muitas dificuldades de se adaptar a esse novo ambiente, né? Mas existe um grande aprendizado desse momento, né?
A gente está vendo que o mundo está menos poluído, o trânsito, olha as questões, quantos benefícios a gente teve, né? Então, esse momento, essa reflexão. E, de novo, no retorno, o RH vai ser envolvido em questões mais estruturais, como é que nós vamos fazer com distanciamento dentro da empresa, uso de máscara, como é que vai ser o processo da refeição, horário de entrada, horário de saídas, vai ter restaurante para a gente comer, vai poder levar alimento, enfim. São tantas questões, né, nesse momento de retorno que o RH estará envolvido, são questões estruturais. Mas será que é esse o papel do RH agora? Além disso, o que a gente pode fazer, né? Saímos juntos de imediato. E para voltar? Quem pode voltar? Né? Olha o papel importante da área de recursos humanos. Por perfil, tem pessoas que se adaptam muito bem no trabalho, no ambiente de trabalho. Tem outras que se adaptaram muito bem em home office, que produziam melhor. Mas tem as questões de, tenho recurso, não tenho recurso, tenho ambiente, é fácil, não é fácil. Então, esse mapeamento de decidir quem volta, quando volta, é muito importante, né? A gente sabe que muitas empresas conhecem os perfis dos funcionários e essa é uma grande oportunidade de saber. Quem teve mais dificuldade com esse isolamento deveria voltar primeiro, né? Quem não teve pode continuar em home office, que vai continuar sendo muito mais produtivo, né? Também pode esperar. Então, são essas reflexões que nós temos que fazer agora, daqui para frente. A gente está falando de valorização das pessoas. O RH tem que ser mais humano, né? Valorizar as necessidades. Então, é o grande momento de mostrar que existe uma valorização das pessoas nesse retorno também. Isso não dá para fazer sozinho, tem que ter uma troca com essa liderança, né? A liderança experimentou estar mais próximo das pessoas, mesmo de uma forma virtual, muito mais próximo, porque eles se sentiram mais inseguros, tiveram a necessidade de estar mais próximos, a comunicação fluiu melhor. Então, é importante a gente saber trocar ideia com essas lideranças, compartilhar com eles essa decisão da volta, né? Como fazer? Não é uma decisão sozinha, é uma decisão junto com toda a liderança. Novas competências vão ter que ser desenvolvidas nessa liderança e nas pessoas, né? A gente está falando de uma situação totalmente nova. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Respondendo a sua pergunta, Áurea. Então, olha, eu vi aqui que o Sérgio Valentini está aqui com a gente. Pessoal que estiver entrando, fala um oi aí para a gente poder saber quem que está entrando aqui na live, e a gente vai até comentando. O Sérgio trabalhou comigo há muitos anos na área de RH, já foi gestor de RH, ele hoje trabalha, presta serviços e é uma pessoa especial aí, está aí com a gente também. E quem quiser fazer pergunta, aproveite, tá? A oportunidade, vai colocando aí, que dentro do possível a gente vai procurar responder as perguntas, as dúvidas, trocar ideias, né? Aqui a gente está querendo trocar experiências, né? É uma troca de conhecimento, não é uma... Nós não estamos aqui para ensinar, não, é aprender junto com todo mundo. Mas agora eu queria chamar o Marcos Antônio Silvestre, para que ele se apresente, e eu vou fazer uma pergunta para ele, né? Marcos, você acredita que as competências atuais dos nossos líderes sustentam essa nova fase que vem pela frente? O que você acha disso? Olá, pessoal, todos bem? Muito boa noite a todos. Eu agradeço a participação de todos vocês que aceitaram o nosso convite aí para essa grande reflexão. Eu sou o Marcos Silvestre, sou um ex-executivo com cerca de 38 anos de carreira em engenharia civil, marketing, vendas, atualmente palestrante, professor de pós-graduação
e, nos últimos tempos, consultor na área de gestão de pessoas e de negócios, com experiências incríveis no Brasil, no Chile, na Argentina, na Colômbia, mas seguramente a experiência mais incrível está em Angola, onde eu tive que desenvolver a gerência média de 2 empresas diamantíferas locais. Agora, ela não foi incrível por causa dos diamantes, não. Ela foi incrível porque eu senti que eu pude conduzir todo o trabalho dando o que eu tinha de mais útil, né? Onde eu pude dar o meu melhor. Essa foi o lado incrível dessa experiência. E agora tem um porém, já entrando na resposta da pergunta aí da Áurea, né? Eu não posso mais garantir que as competências que foram discutidas, que foram até aplicadas e que continuam sendo aplicadas até aqui, elas serviriam 100%. Hoje, é muito mais diferente. Vocês conseguem entender essas mudanças? Nós vamos ter que conviver com novas informações e novos cenários. E eu vou começar com alguns exemplos. Primeiro exemplo, cerca de 20% das competências hoje instaladas, elas deixarão de existir nos próximos 3 anos, ou seja, elas simplesmente desaparecerão. 85% dos trabalhos e funções que existirão no ano de 2030 sequer foram criadas ainda. Então, você veja do que é que nós estamos falando. As mudanças, elas são violentas. E aí eu tenho uma questão, né? Será que isso é consequência de uma tecnologia que chegou de vez e vai ficar? Será que é isso? Não só a tecnologia que está dentro do nosso celular hoje. Ninguém precisa mais interromper, se você fizer esse raciocínio, ninguém precisa interromper mais um filme para poder pedir uma pizza. Novas funções, novas competências têm que ser renováveis, pois elas têm a obrigação de acompanhar a evolução humana. Não tem outro tipo de saída, né? Tanto a evolução humana, quanto a evolução dos negócios. E, assim, poder ajudar a resolver novos problemas. Então, começou a ser mais frequente falar de tsunamis, falar de refugiados, falar de situações climáticas inusitadas, temporais e tempestades atípicos e inesperados, e, de repente, um vírus que para todo o planeta. O que é que tem de novo no ar, né? Como é que a gente vai conseguir captar tudo isso? Tratam-se de problemas novos que vão mobilizar experts, novos profissionais e muitos que ainda nem sabem que serão protagonistas desses novos cenários. Até porque, se você lembrar, nós temos até 5 gerações atualmente vivendo ao mesmo tempo. Elas são distintas e vivem ao mesmo tempo, todas juntas. Então, vale a pena destacar algumas habilidades, por exemplo, que não se falava muito, né? Mas a adaptabilidade é uma delas, saber trabalhar com o inesperado, cooperar, né? Ter disponibilidade, preferir questionar o modelo que hoje parece que vai dando certo, ao invés de insistir numa zona de conforto e achar que a nossa experiência anterior continua valendo ad eterno. Ela não será mais garantia do nosso progresso. Uma outra habilidade é desenvolver muito fortemente a cultura de equipe, é mergulhar no mundo digital de vez e é comunicar-se antevendo outros novos cenários muito mais rápidos, se transmutando muito mais rápidos do que agora. E qual que é o grande esforço aqui? É preparar-se para aprender a, primeiro, desaprender, para depois voltar a aprender. Ou seja, eu me preparo para aprender a desaprender, e depois eu reaprendo o novo. Eu até ouso dizer, se me permitem,
que a nova moeda no mundo dos negócios pode ser agir com velocidade. Vou deixar essa reflexão aí, coisa que a gente não falava até alguns dias atrás. Muito bom. Maravilha. Olha, entraram algumas outras pessoas, eu estava vendo aqui o Fabiano Garcia. Fabiano, eu tenho que falar que ele foi a pessoa que estimulou a gente a montar essa consultoria, viu? Inclusive, no início, nós usávamos o ambiente dele. O Fabiano é um professor de inglês, ele tem uma empresa, uma escola, ele foi a pessoa que fez um diretor da empresa que eu trabalhava falar inglês. Esse diretor, ele era um estudante profissional de inglês, estudava desde que nasceu e não conseguia falar. E aí na época, eu levei o Fabiano, ele fez esse diretor conseguir falar inglês. É um excelente profissional. Nós temos aqui a Viviane Nossi, nós temos a Vanessa Orphan, nós temos a Vânia Rebelato, que também nós temos uma parceria e nós participamos da GRH juntas, né? Nós temos junto aqui o Rodolfo, o Valdir. Gente, se tiver pergunta, mandem as perguntas aqui no chat, que a gente vai procurar responder, tá? E eu agradeço muito a participação de todos vocês. Então, agora eu queria, assim, dar uma sequência ao que a gente está comentando, voltando com a Marília. Eu queria que você falasse um pouco, Marília, do papel do profissional de gestão humana diante desse quadro que o Marcos mostrou, né? O que você acha que é essencial a ser desenvolvido por esse profissional? Bom, em primeiro lugar, né, a gente está diante de uma situação de crise, né? E toda crise é uma grande oportunidade de melhoria, né, de desenvolvimento, é uma oportunidade, a crise é uma oportunidade. Algumas empresas, elas priorizam a área financeira nesse momento, né? Elas ficam preocupadas com receita, com despesas, e estão lá só preocupadas com a questão financeira. Só que as empresas que, no momento de crise, também se voltam para a área de recursos humanos, elas saem muito mais rápido, elas conseguem reverter esse quadro de uma forma muito mais rápida. Por que a gente está falando isso? Por que eu falo isso, né? Porque, além de toda esse olhar para o desenvolvimento dessas novas competências, né, o profissional de gestão humana, né, a gente não fala mais de recurso, né, porque recurso a gente compra, e o ser humano é mais complexo, né? Como é que a gente conquista o ser humano? A gente conquista através da confiança, do relacionamento. Então, se a gente está prestando atenção no que ele precisa, nas necessidades, onde ele quer chegar, se o profissional de recursos humanos faz isso e ajuda a desenvolver essas competências, é muito mais fácil, porque isso agrega valor no resultado da empresa. Então, o que é preciso estar atento? O que o profissional de recursos humanos, de gestão humana, ele vai ter que ter muita clareza? Primeiro, a questão da comunicação, a questão da transparência é fundamental nesse momento. As decisões vão ser muito rápidas, né? Porque a correção de rumo é rápida, a gente tem que acertar aqui, acertar ali, tem que ser muito mais flexível. Só que a comunicação tem que ser pano de fundo para isso. Então, a RH tem que ser responsável por essa comunicação mais transparente, alertar para isso, né? Estar muito próximo do gestor que isso aconteça. É preciso estreitar as relações entre as áreas, né, entre os departamentos, através, de novo, da comunicação, porque as soluções têm que ser conjuntas, rápidas e conjuntas. Então, esse estreitamento é muito importante. E uma outra questão é incentivo a essa melhoria, ao desenvolvimento, estar atento às necessidades de desenvolvimento dessas competências de agilidade, de flexibilidade, de comunicação, enfim, são questões muito
fortes que vão dar embasamento para que os times se sobressaiam, né? A gente fala dos talentos, né, os talentos individuais. Não, todos nós temos pontos fortes, né? Só que a gente precisa pensar que em time a gente tem que fazer uma convergência desses perfis, desses pontos fortes, porque a formação do time é isso, é o fortalecimento dos talentos individuais. E o RH é fundamental para mapear esses talentos, para desenvolver essas pessoas, para promover esse trabalho em grupo, né? A gente fala muito da questão dos ambientes colaborativos, né? Esse é o grande momento. O ambiente ter um ambiente muito mais facilitador de soluções que atendam a todos de uma forma muito mais rápida, né? Então, eu acho que essa é o grande momento do RH ser protagonista dessa área do desenvolvimento e voltar ao RH estratégico. O que é o RH estratégico? Exatamente isso, é estar junto aos negócios da empresa, buscando soluções em conjunto, integrando pessoas, agindo da forma mais transparente possível. Marília, eu queria acrescentar, eu conversava recentemente com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim que estava tendo muita dificuldade com a questão do home office. Essa pessoa fez uma colocação, falou, olha, eu não consigo viver sozinho em casa, trabalhando, e aí eu achei interessante, porque isso me remeteu muito à questão dos perfis, né? E eu percebi, ele comentou, o meu RH não me liga para saber como eu estou. O meu gestor também está sofrendo, porque ele também não estava habituado com essa vida de ter tudo à distância. O que você pode falar um pouco sobre isso, antes de eu chamar o Marcos, que eu tenho uma outra questão que eu gostaria que o Marcos nos ajudasse. Isso é bem interessante, Áurea, e é bem comum, né? Esse distanciamento, né, do RH em relação às pessoas. Parece que existe um certo abandono, né? E esse cuidado é importante, saber como é que essa pessoa se sente em casa, né? Às vezes, esse profissional, ao entrar na empresa, ele teve lá, fez um perfil, e esse perfil, no mapeamento desse perfil, já é um indicador que ele gosta de estar em equipe, junto com pessoas, conversando, e, de repente, é uma pessoa que mora sozinha, está em casa e totalmente desconectado aí fisicamente, né? É importante que o RH tenha essa percepção e converse com essas pessoas, entenda, né? É interessante que as empresas fazem pesquisa de clima organizacional. Será que existe agora um momento, né, de fazer uma pesquisa desse clima e buscar soluções para esse momento, né? Olha que interessante se a gente visse isso, né? Por outro lado, tem pessoas que são mais recatadas, que gostam de um ambiente mais isolado, estão em casa, mas estão com filho, às vezes tem 2 filhos, 3 filhos, escola, e não está conseguindo dar conta desse recado. Então, de novo, o RH tem que estar muito próximo, entender essas necessidades e buscar uma solução, uma saída, né, para que essa pessoa se sinta valorizada pela empresa, né? A empresa tem que entender esse momento e as cobranças, né, são diferentes nesse momento também. Alguns líderes têm feito isso com maestria, mas, infelizmente, a gente tem algumas queixas, assim, que o RH não está muito preocupado com isso. Olha, tem uma questão aqui que eu vou ler vou ler para vocês, mas ela está bem longa, eu não li inteira não, mas eu vou até ler, olha, está aí, é a Isis, né? Boa noite, perdi o comecinho da live, então me desculpem, enfim. Ali ela coloca, né, a questão dela a reflexão em tempos pandêmicos, né, a alta produtividade no home office perpassa o fato das pessoas terem praticamente zerado seus contatos sociais.
Isso é interessante. E terem menos opções de lazer, portanto, estão mais disponíveis. Como conciliar a expectativa gerada por essa alta produtividade com a volta aos tempos normais, né? Que a gente acha que nem vai voltar aos tempos normais, em que os funcionários não estarão 100% dedicados. É uma pergunta interessante, viu? Gostei da pergunta, porque, olha, é uma coisa que a gente tem conversado bastante. A questão dos contatos, como manter os contatos nessa época. E ela comenta aqui, né? O fato de ter reduzido isso, as pessoas estão com um tempo estão mais disponíveis para trabalhar. Vou chamar aqui o Marcos. Marcos, fala um pouco sobre isso, depois a Marília fala um pouco, para a gente fazer um mix aí de informação. Você não está sendo redundante, não. Você está trazendo aí uma provocação muito bacana. Eu até agradeço. Eu acho que contatos é aquilo que a gente tem e sabe fazer de melhor, independentemente do tipo de contato que seja. Mas como você colocou numa época de pandemia, a gente tem que entender que o outro lado está na mesma situação que nós, e aí a pergunta é, o que eu devo mudar nesse contato? A pessoa do outro lado, ela não precisa ouvir mais queixas, mais reclamações, mais desabafos. Talvez a pessoa do outro lado, e para isso eu preciso ser um bom observador e entender o momento dessa pessoa, nesse contato, talvez ela precise de um colo. Só que tem um problema, não é difícil dar colo. Mas, às vezes, quem quer colo não tem coragem de dizer que quer. E, às vezes, também nem sabe que quer. Então, nós estamos entendendo que é uma época, nesses contatos, fica até interessante, porque você começa a fazer o que eu chamo de perguntas poderosas, que são aquelas que assustam o interlocutor, né? E começar a trazer investigações daquilo que a pessoa está fazendo, está querendo fazer, o que é possível fazer de diferente. Então, você chamou de tempo ocioso, mas, na verdade, esse é o tempo do interesse. Esse é o tempo onde a gente vai transformar esse ócio numa coisa extremamente positiva. Eu não acho que a gente tenha que se intensificar em trabalho, no home office, embora seja difícil gerenciar isso, as pessoas querem que a gente esteja 24 horas por dia disponível, mas agora eu tenho que entender que o filho não está entendendo essa situação, que os animais não estão entendendo essa situação, os nossos parentes têm essa dificuldade, e aí a gente precisa se aproximar deles, não para ficar estarrecido diante da pandemia, já tem estarrecimento suficiente, todo dia a televisão está ditando as regras daquilo que está acontecendo de mais ruim possível. Então, assim, para que tudo isso aconteça de forma mais leve, eu preciso ser um bom observador. Eu preciso, é fase de estão querendo que eu contribua com alguma coisa. E a gente vê isso na família da gente, né? As pessoas estão dedicadas a fazer coisas que elas jamais imaginariam fazer. Quando você diz que volta para o tempo normal, eu vou continuar na carona da Áurea. Acho que a gente nunca mais volta. A gente vai repensando novos modelos. Mas, para isso, desde já, a gente tem que desenvolver o nosso grande senso de observação e eu espero ter contribuído. É a minha opinião. Marília, comenta um pouco sobre isso também. Tem mais outras perguntas, depois a gente entra aqui. Eu acho que esse momento é um momento de grande reflexão, né? Eu acho que a questão da administração desse tempo, né? Quando, não sei se a Isis também fala, das questões de contatos sociais, ou às vezes a gente acaba desperdiçando algum tempo, porque a gente tem um relacionamento caloroso, interferências com WhatsApp, mídia social. Eu acho que nesse período agora de isolamento, as pessoas estão aprendendo a administrar melhor o seu tempo, né? Principalmente as pessoas que estão aí com a família junto, com criança, que tem que dividir o tempo.
Então, acho que é um aprendizado de administrar melhor, né? Dominar melhor o tempo, né? Usar o tempo de uma forma mais produtiva e melhor. E equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo, né? A gente precisa ter o nosso tempo da ginástica, a gente precisa ter o nosso tempo do bate-papo com os nossos amigos. Então, eu acho que buscar esse equilíbrio é fundamental, né? E uma questão que a gente fala muito, né, nesse tempo de reflexão, é entender que gaps a gente percebe na nossa atuação, né? Essa questão de cuidar do nosso tempo é um gap que muitas pessoas tinham e não percebiam que influenciava tanto, e agora está ali, escancarado. Então, é um aprendizado também, né? Então, essa é a minha contribuição. Eu queria até acrescentar, né, que a gente tem feito alguns trabalhos já. Há uma questão de 2 anos, nós montamos um trabalho voltado ao home office, porque a gente sabia que um dia isso ia acontecer, mas não dessa maneira, nunca imaginávamos que, de repente, as pessoas estariam 100% do tempo, porque o home office que as empresas adotam, normalmente tem a volta, pelo menos são 2, 3 dias por semana, e nós apoiamos empresas na preparação disso, né, das políticas, porque tem que ter política, tem que ter a forma como trabalhar, tem que treinar os líderes. Eu vi que o Rodolfo fez uma pergunta sobre a questão da liderança, o Valdir também fez uma pergunta sobre a questão da liderança, né, como trabalhar. E é uma das coisas que a gente procura sempre orientar os nossos clientes que adotam o home office, que é preciso treinar a liderança, preparar a liderança para essa gestão à distância, que já acontece, gente. Se a gente pensar, empresas multinacionais, isso é muito normal, muito comum, porque você tem um gestor que mora num país que gerencia, que lidera uma equipe, e um está num outro país, outro está em outro estado, enfim. Então, você tem que preparar esses gestores. Nós, os brasileiros, os latinos, nós gostamos muito do contato, né, físico. Então, imagina o sofrimento que está sendo agora, né? Mas nós temos que começar a aprender isso, aprender um pouco melhor, né, a lidar com essa situação. Por outro lado, quando a gente fala com as pessoas sobre a questão do home office, a gente sempre fala, tem que ter horário de almoço, gente. Não pode, não existe essa coisa de o horário acabou, não tem mais hora. A pessoa não pode estar disponível para fazer isso para a empresa 24 horas, não é isso. Tem que ter horário de lazer. O fato da gente estar trabalhando em casa, e muitas pessoas foram para casa sem ter recursos, sem ter uma boa cadeira, sem ter um local físico. Eu conversava recentemente com uma pessoa que está em home office, e ele falava, eu tive que pôr num cantinho do meu apartamento. O meu apartamento é muito pequeno. E eu tenho um filho que tem 1 ano. Então, também é uma pergunta que o Valdir fez, ele coloca aqui, né? A questão do trabalho, né? O familiar, né? Como lidar, né, com a família, porque o mundo corporativo entrou para dentro das nossas casas. É isso que está acontecendo. De repente, o mundo corporativo foi para dentro das nossas casas. Como lidar com a família, tendo em vista que quando você menos espera, a família agora está participando, ela está vendo como você trabalha, qual é o seu negócio, né? E eles também têm que ser treinados por cada um de nós para entender que naquele horário a gente está trabalhando, né? E de repente você tem uma criança de 1 ano, como esse rapaz, ele não pode simplesmente falar, não vou brincar com você. Outro dia eu tive que comentar, olha, não tem problema, a gente tem que aprender a lidar com os horários agora, com outros horários, talvez. Tem gente que trabalha muito bem logo cedinho, tem outras pessoas que trabalham bem mais tarde. Então, isso tudo vai ter que ser adaptado, né? A legislação já está tendo que ser adaptada urgentemente, né? E eu acho que isso é uma coisa importante aí da gente considerar. Eu vi essas questões, achei bem interessante, né? Vamos continuar, depois a gente pode voltar até nisso. Eu
A Marília falou alguma coisa sobre a questão do RH estratégico, que a gente ouve o tempo todo. Eu, desde que comecei a trabalhar em RH há muitos anos, já ouvia isso, né? Sobre o RH tem que ser estratégico. A minha pergunta, vou começar com o Marcos. Marcos, não será esse, de fato, o melhor momento para o RH ou para essa área de gestão humana se tornar, de fato, estratégica? Até vou dizer a você, Áurea, que eu sou um pouco suspeito, porque eu acredito que é essencial esse papel estratégico. O RH não pode nunca mais ser o mesmo, na minha opinião. É uma das melhores oportunidades de tomar essa rédea para buscar o que ajuda definitivamente o negócio. Isso é, novas soluções, né? Encontrar novos caminhos, desenvolvendo, assim, definitivamente, a visão mais sistêmica e ajudar o desenvolvimento de competências que agreguem valor para a organização. E aqui eu paro um pouquinho e eu me lembro um pouco de... A gente gosta de falar em competências técnicas e competências comportamentais. Eu me lembro muito de uma árvore. Só o tronco não tem o menor sentido e só os galhos, eles não se apoiam em nada. Então, se o tronco for considerado as competências técnicas, os galhos que dão sustentação às folhas e aos frutos, eles são as competências comportamentais ou as soft skills. Não adianta dizer que um é mais importante do que o outro, só que por muitos anos a gente caminhou com as competências técnicas. E agora as chamadas soft skills ou competências comportamentais, elas chegaram junto. De novo, se eu considerar uma melhor ou mais importante do que a outra, eu estou querendo dizer que ou eu gosto de galho ou eu gosto de tronco, o que não funciona, o que não faz sentido e o que não tem função nenhuma se sozinho. Mas a hora que eu juntar isso, eu começo a agregar valor para a organização. Você não pode ter um chefe que sabe tudo. Ele até pode, mas que equipe ele vai desenvolver? Então, as soft skills chegaram aí para ficar, o RH pode se dar conta disso e pode liderar essa grande transformação. Agora, uma outra preocupação que tem nessa questão é dois tipos de viés, né? Para essas competências, eu tenho que estar pronto, ou me diga logo para que eu devo me preparar. Então, vamos tomar cuidado, porque ninguém está pronto para nada. Tudo é móvel, você não pode estar pronto, porque se você está pronto, já mudou de lugar. Nós não conseguimos controlar tudo, ponha isso na sua cabeça. A gente está diante, por exemplo, de nós hoje, a gente está diante de um mega exemplo. Nós estamos completamente impotentes diante do desconhecido, diante daquilo que é ingerenciável, diante daquilo que a gente gostaria e diz assim, até julho resolve, setembro, outubro, já estamos falando que como é que chama o corona do ano que vem. Por quê? Porque a gente é impotente para isso. Querer gerenciar, querer estar pronto para esse tipo de coisa, é só sofrer. E aí a gente fica pesado. Diante do que não depende de nós, não adianta. E quanto ao outro viés do aonde é que eu tenho que me preparar, como é que eu tenho que me preparar, é a mesma coisa. A gente estuda anos e anos e anos, e note uma coisa, 50% dos profissionais hoje neste país não exercem profissões nas quais eles se prepararam. Porque há uma desconexão muito grande do que é fornecido com o que é necessário. Quando você pensa em escola, em universidade, o que ela fez? Ela copiou o modelo da indústria, porque ela foi... Não é que ela copiou, a escola nasceu olhando para a indústria. Ela precisava formar operários. Então, a sirene, o sinal que toca, o uniforme que se usa, as salas, enfim, tudo isso é programação industrial. E o mundo está deixando de ser isso. A Revolução 5.0 que está batendo aí na nossa porta vai deixar um monte de coisas desse tipo lá para trás. Eu trocaria tudo isso que nós estamos falando para um estado que é mais inteligente, que é o estado de prontidão. Porque daí, se eu tiver alerta, se eu for curioso, se eu for observador, se eu pesquisar, se eu desafiar o status quo,
se eu experimentar o novo como se ele fosse um desafio, e aí vem alguém e fala assim, mas você não pode errar, né? Para com isso. Se eu me conectar com grupos distintos, eu passo a observar, olha que eu já falei essa palavra várias vezes hoje, e, sobretudo, eu começo a buscar, ou você deve buscar, nesse meio todo, o seu propósito, por mais distante que ele possa parecer. A melhor forma de adaptar nesse mundo novo é buscar, então, ser leve, deixar as coisas fluírem normalmente, naturalmente, e não controlar. Olha que 3 obstáculos grandes que eu pus na tua vida agora, né? É justo ao contrário que a gente faz. Essas são as premissas básicas de um observador, e eu vou até repetir. Deixar as coisas fluírem naturalmente, ser leve e não controlar. Talvez assim seja possível combinar uma estratégia vencedora com pessoas felizes, que é isso que a gente precisa, que participam, que se engajam e têm foco na missão e nos valores da organização. É isso. Marcos, eu queria agora pedir para Marília fazer um comentário rápido sobre a questão do RH estratégico. Antes disso, Marília, eu vi aqui que tem algumas pessoas aqui entrando agora, o Eugênio Godoy, conversei com ele ontem, fiquei muito feliz que você entrou, Eugênio. Eu vi também que o Eduardo Rax, que foi o diretor numa empresa que eu trabalhei, ele é do Rio Grande do Sul, ele está aqui também com a gente. Tem algumas outras pessoas que estão, eu estou olhando aqui, não só no meu note, eu estou olhando aqui no meu Face, e as pessoas vão entrando, então eu estou comentando, alguns estão aparecendo aqui, outros ali. E a Viviane, olha que interessante, ela fez um comentário que a gente conversava ainda hoje. A Viviane falou assim, olha, a empresa que eu trabalho não colocou todos os funcionários em home. Eu fui uma delas, não consigo trabalhar em casa. Preciso falar com pessoas, ter contato. Acho que teria vários problemas ficando em casa. Antes da Marília falar, eu só vou fazer um comentário. Eu imagino o perfil dela, né? O perfil pessoal e profissional dela. E eu lembro muito bem de um cliente nosso que tinha uma profissional, Viviane, igual você, e ele colocou essa pessoa numa mesa, num canto, no meio ela era da área comercial, ele colocou ela num canto, no meio da área financeira, onde as pessoas têm que ter muita concentração, e primeiro eles colocaram ela ali, ela começou a falar muito e conversar, e eles tiraram e colocaram ela num canto, virada para a parede. E quando nós fomos fazer um trabalho, eu falei, vocês vão perder essa moça, porque ela não vai aguentar 3 dias virada na parede. Olha que absurdo, não é o perfil dela. Então, nem todo mundo se adapta a trabalhar num ambiente isolado, né? Então, aí que requer, se é necessário, como nessa época, por exemplo, que algumas pessoas com perfil provavelmente de alta influência foram para casa, os gestores têm que ficar acompanhando, têm que criar um meio de se relacionar. Não pode ser telefonemas simples, tem que ser telefonema como nós estamos fazendo aqui, tem que ser um contato em que eu possa enxergar, em que a pessoa possa conversar com você, é o perfil seu. Você tem um perfil e várias pessoas têm esse perfil. Então, imagine, digamos que fosse decididamente, não tem como a Viviane ir para o escritório, ir para a empresa. Ela vai ter que ficar em casa por conta da pandemia, porque o ambiente é de muito movimento. Por exemplo, o seu gestor e o RH da sua empresa tem que ter olhos para você e saber que vai precisar. Você é uma pessoa que vai precisar de muito mais contato do que uma outra pessoa que tem, às vezes, um perfil mais conforme, que gosta de trabalhar concentrado, focado, né? Marília, fala um pouco. Vivi, é isso aí. O que a empresa fez foi valorizar o teu ponto forte, né?
ela entendeu a sua necessidade e valorizou. E isso deu uma importância para você. Eu acho que se as empresas prestassem atenção nas pessoas dessa forma, né, seria muito bacana, porque, de certa forma, é um reconhecimento da importância do seu papel e do seu perfil, e que você realmente não ia ter, né, não ia estar feliz, falando ainda de felicidade, né? Então, esse é um conhecimento bacana da empresa. Muito bom. E voltando lá à pergunta, né, que a Aurea colocou sobre a questão do RH estratégico, né, eu acho que é um momento que o RH precisa participar mais das decisões da empresa, né, tomar conhecimento e contribuir nas decisões. Às vezes as empresas tomam algumas decisões que quando o recursos humanos ou a área de gestão humana sabe, fala, poxa, foi mal, podia ter sido diferente. E às vezes o profissional de RH fica meio acuado, está na hora do profissional de RH saber vender melhor as suas ideias, ter uma comunicação mais assertiva com essa liderança, com esses tomadores de decisão. Então, é importante participar mais das decisões, né? Isso é fundamental. É importante que a área de recursos humanos participe da composição dos grupos, dos times, entendendo os perfis, alinhando melhor, né, esses times, e que desenvolva, de fato, ações de engajamento e de relacionamento. Ações de engajamento são fundamentais para que as empresas superem melhor, mais rápido esse período, né? E reinventem aí um outro momento, né? Acho que essa é a contribuição que o gestor de pessoas, né, precisa ter bem estruturado aí na sua estratégia. Eu queria retomar um pouco aqui, falando de liderança, o Rodolfo M. Soares, ele colocou aqui um comentário, né, que de uma forma geral, o que acham sobre o papel da liderança das empresas em relação ao momento que estamos atravessando, já que sabemos existir gap de formação, competência em muitos casos, né? Eu vou fazer um comentário e depois eu abro rapidamente. Nós vamos ter que ser rápidos, porque já estamos há quase 50 minutos aqui. Mas, Rodolfo, vou fazer um comentário. Recentemente, conversava com a gerente de uma área, numa empresa, e essa gerente, quando aconteceu a questão aí do home office e toda a área dela teve que ir para home office, ela ficou apavorada, porque ela não esperava, é o que você comenta, ela não estava preparada naquele momento para viver isso. Mas, curiosamente, assim, o apoio que ela tem tido ela faz um trabalho com a gente, ela tem a gestora de RH também, que faz um bom acompanhamento, tem uma diretora ótima, que também faz um bom acompanhamento, e percebendo tudo isso, a gente começou a trabalhar, e depois de 10 dias, foi curioso, porque ela percebeu que é possível trabalhar e gerenciar à distância. Ela estava com muita preocupação em relação a essa questão da distância, né? Porque ninguém estava preparado, não. Então, mas ela se surpreendeu, porque, como foi colocado ali, né? Como lidar com a questão das pessoas estarem produzindo mais, até porque estão com menos contato. Isso é verdade. E a gente tem até trabalhado, por exemplo, com essa cliente, a gente tem procurado mostrar isso. Nesse momento, as pessoas estão, de repente, trabalhando até muito mais porque estão dentro de casa, né? E vão voltar a um nível diferente a hora que começar a ter movimentos, enfim. Mas, de qualquer maneira, ela ficou surpresa e até falamos, desse feedback ao pessoal, porque o pessoal mesmo estava achando estranho o fato dela ter tido essa dúvida que ela não ia conseguir gerenciar à distância, né? Marília, você comenta um pouco, depois tenho mais 2 perguntinhas que eu queria fazer para vocês dois também. Eu acho que
os líderes, né, esses gaps na liderança, eles ficaram muito, apareceram mais, né, porque as necessidades são diferentes. Eu acho que, de novo, é um momento de reflexão e tomada de consciência da necessidade de se desenvolver. Eu acho que a gente estava um pouco acomodado naquela rotina do escritório, né? Vai, chega, trabalha, volta, almoça, trabalha e volta, né? Eu acho que era um conforto, né? E a gente teve que sair dessa zona de conforto. E as coisas foram acontecendo, e agora a gente tem que fazer uma reflexão, uma parada de pit stop aí mesmo, e falar assim, para onde eu vou? E como eu vou? E o que preciso fazer para chegar da forma que eu quero, no melhor lugar? Então, esses gaps apareceram mesmo, e, de certa forma, a gente teve que sair daquela zona de conforto, que era o dia a dia. E tudo era uma desculpa, né? Ah, não, vou trabalho, tem muito isso, e é rotina, e a gente desconstruiu tudo isso, para construir agora, com essa oportunidade de construir de uma forma mais estruturada e pensada, né? Eu acho que a questão do aprendizado, né, a distância, troca de experiências, tudo isso vai ser muito mais relevante daqui para frente. Uhum. Eu queria agora, nós estamos indo para os finalmente, já. Eu gostaria de ouvir do Marcos a sua mensagem final aí para a gente. O que você deixaria, né? Que comentário você faria agora? Que mensagem você deixa para todos nós? Eu fiquei um pouco receoso, eu queria buscar um negócio e acabei achando, e acho que eu quero fazer um desafio para vocês aí, profissionais de RH. Eu acho que os novos tempos, primeiro, não podem ser confundidos com a pandemia. A pandemia foi um acelerador. Ela tem mostrado para nós que a tecnologia veio e entrou nas nossas casas. Ele é um acelerador dos novos tempos. Passando por cima um pouquinho só da pandemia, esses novos tempos, eles estão fincados em cima de 3 princípios. E esse é o meu recado final como desafio para você do RH. O primeiro princípio é o princípio da adaptação. Ele diz assim: o novo mundo exige que você seja flexível, rápido e aberto para o novo. Ponto. O segundo princípio diz sobre a antifragilidade. Não tenha medo de desafios e encare todo erro como aprendizado. Seja leve. Seja leve. Princípio número 3, humanidade. Valorize o ser humano e, consequentemente, transforme a sua vida e alavanque a sua carreira. Esses 3 princípios, se abraçados pelo profissional do RH, farão com que esses pilares, você do RH, transforme esses princípios em seus pilares, porque eles farão de vocês um RH crível, atuante e participativo, que é tudo que a gente precisa, inclusive para ajudar aquele líder que tem gaps. É para fazer junto com ele. Boa noite a todos. Muito bom. Eu quero agora ouvir o recado aí da Marília. Marília, qual a sua mensagem final? Profissional de RH, agarre essa oportunidade. Esse é o grande momento de ser o protagonista da história, tá? De deixar de lado recursos humanos e fazer a gestão de pessoas, a gestão do humano, né? É a grande oportunidade, aproveite essa oportunidade. É isso aí. Obrigada a todos, boa noite, foi muito legal. Bom, gente, nós temos aí, quem puder, acesse o nosso Telegram, nós vamos começar a postar ali algumas informações também, e eu queria agradecer a Marília, ao Marcos, a oportunidade que eles nos deram, né, de trocar essas ideias,
Eu quero agradecer a todos que participaram aqui com perguntas, que participaram conosco, dessa primeira live da E1 Conceito, ela foi a primeira. Nossa ideia aqui é convidar alguns profissionais da área de recursos humanos e de outras áreas que estão vivendo isso, e nós vamos convidar, e de repente, semana que vem, a gente faz mais uma com algum deles, a gente vai estar avisando vocês. A ideia é ouvir como que eles estão lidando com toda essa situação, que estratégias eles vão adotar para os próximos momentos, né? Então, em breve, a gente vai ter aí mais novidades. Agradeço a todos vocês e agradeço também uma pessoa que está aí atrás das câmeras, que é o Daniel, da Via Web. O Daniel é a pessoa que nos ajudou e fez esse papel aí, o back-office. É esse aí que apareceu na tela. Tá? E foi graças a ele que tudo fluiu bem. A gente agradece a todos vocês por participarem. A semana que vem provavelmente tem mais, tá bom? Obrigada a todos, gente. Boa noite. Pessoal, boa noite. Obrigado.